Muito boa noite, amigos internautas. Mais uma vez aqui no canal Ativistas Ateus do Brasil. Hoje, dia 20 de junho de 2024, e nós temos aqui uma presença ilustre, uma presença muitíssimo conhecida no meio da psicologia, sobretudo, mas também na literatura. E eu quero dizer, caríssimos internautas que acompanham a nossa Ágora virtual, que é uma honra muito grande recebermos aqui o professor Vanderlei Codo, e vou fazer, obviamente, uma apresentação mais formal, como costumo fazer, para que o amigo espectador que acompanha o nosso canal possa conhecer melhor o professor Vanderlei. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que têm acompanhado o nosso canal, um canal que tem 5 meses de existência, um pouco mais que isso, e completamos aquele número chave, que são os primeiros 1.000 inscritos do canal. É um canal ainda pequeno, é um canal muito jovem ainda. Espero que a gente possa conquistar mais inscritos. Então, a gente sempre pede para quem esteja acompanhando agora, que dê o seu like, que distribua em suas redes sociais compartilhando. Quem vai ver depois, por gentileza, né, nos apoie dessa maneira para que o canal cresça e tenha cada vez mais relevância, no que toca a discutir questões importantes, questões nacionais, questões do nosso cotidiano, questões de cosmovisão. Né? Nosso canal tem um público bastante específico, né? E eu quero agradecer a todos vocês, os canais também similares ao nosso, que trabalham esse tema, que sempre dão uma força também, pedindo que se inscrevam, ao Aliança Ateísta, do meu amigo Guilherme, que faz também um trabalho muito bom e que se tornou parceiro nosso. Quero agradecer a todos, estou muito contente com esses primeiros mil inscritos, e isso muito nos estimula a continuar e a tentar trazer, né, pessoas relevantes. Né? E hoje temos aqui a presença do professor Vanderlei, para mim de uma grande alegria, porque de importância, né, dado todo o seu histórico como mestre, como lente, né, como professor em Brasília, né, e fazendo palestras por todo esse grande território, essa grande nação que é o Brasil. Bom, então, como eu disse, vou fazer aqui uma apresentação mais formal do professor. O professor Vanderlei Codo desenvolveu uma concepção de psicologia do trabalho que aplicou em pesquisas e publicações ao longo dos anos, isso desde 1981. Atualmente se dedica a estudar sobre o fascismo no Brasil e no mundo. Possui doutorado em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui pós-doutorado pela London School of Economics, a LSE, na Inglaterra, também pela École des Hautes Études et Sciences Sociales, a sigla já EHESS, pela França, e pela Universidade de Habana, a UB, em Cuba. Atualmente é professor titular aposentado da Universidade de Brasília, orientou várias teses de mestrado e doutorado. O professor Vanderlei tem 15 livros publicados, entre eles Psicologia Social, O Homem em Movimento, com a autoria de Silvia Lane, O que é Alienação, Educação, Carinho e Trabalho, e Indivíduo, Trabalho e Sofrimento. Possui 115 itens de produção técnica, com ênfase em psicologia social do trabalho e organizacional. Em suas atividades profissionais, interagiu com 78 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos. Iniciou seus estudos sobre o fascismo em 2018, motivado pela eleição de um presidente fascista, Jair Bolsonaro. Em 2020, ministrou o curso para compreender o fascismo pela Universidade Estadual Paulista, Unesp.
e uma conferência na Associação Brasileira de Psicologia Social, Fascismo no Brasil Contemporâneo, Abraspo, pela Abraspo. Naquele ano começou a escrever a Bíblia Protofascista, que foi lançada neste ano de 2024, e é a razão de ser principal dessa nossa entrevista. O título completo de Bíblia Protofascista é Bíblia Protofascista entre textos sagrados e sombra fascista, desvendando narrativas ocultas da Bíblia, pela editora Uiclap. Então, feita aí essa apresentação mais formal do querido professor Vanderlei, né, eu gostaria de que ele agora dirigisse as palavras iniciais ao nosso público. Olha, Marcos, em primeiro lugar, eu agradeço muito o vosso convite. Esse livro acabou de sair do forno, faz muito poucos dias. Ele está sendo vendido na Amazon também, além da Weicla, ele é vendido na Amazon. Né? O livro é produto da obrigação de um intelectual perante um governo fascista. Não havia, pelo menos eu não conseguia enxergar uma outra, uma outra origem, uma outra base de pesquisa que não fosse o fascismo. Eu sempre estudei saúde mental e trabalho. Ok, é um problema importante. Eu já publiquei sobre isso várias coisas que você declinou melhor do que eu, você sabe melhor do que eu. Mas não, a urgência não era de saúde mental e trabalho. Quer dizer, a urgência era de combate ao fascismo. Né? E eu nunca esperava encontrar o fascismo dentro do Velho Testamento. Né? Foi um susto, foi uma surpresa, e procurei, não vi ninguém escrevendo sobre isso. Eu falei, bom, eu vou ser obrigado a escrever. O livro deu um trabalhão, eu tive que ler a Bíblia inteira mais de 10 vezes, né? Fora toda a literatura, e é impressionante o que já se escreveu sobre a Bíblia. Né? Na verdade, se escreveu. A Bíblia é um tema sobre o qual você pode escrever qualquer coisa. Qualquer coisa que você escrever cabe na discussão da Bíblia. Eu vou mostrar isso quando eu começar a falar sobre o livro. Né? E eu estou querendo esse debate, eu estou querendo essa conversa, estou pedindo, por favor, para que essas pessoas que apareçam deem palpites, façam críticas, etc., porque afinal eu estou entrando num terreno novo, entrando num terreno que eu nunca... Já publiquei coisas, sim, mas que nunca na relação entre Bíblia e fascismo. Então é isso. Vamos embora, vamos trabalhar. Professor, eu farei o possível para que o senhor possa ter o maior número de público possível. E, nesse sentido, a gente vai tentar entrar em contato com colegas. Aqui mesmo, eu tenho acompanhando no nosso canal aqui o Cristão Eu, ele se interroga. Cristão Eu, que é um canal também na mesma linha que o nosso, né? O Christian, que produz o canal. E a gente conhece vários outros, né, nessa mesma linha, que talvez o senhor nem os conheça de internet, nem saiba da existência. Inclusive alguns grandes canais. A gente conhece o Jason Ferrer, que tem o não sei o que da fé. Agora me escapou a parte inicial do título do canal do Jason Ferrer, que tem mais de 100 mil seguidores. O Antônio Miranda também, com o canal Teologia Reversa.
Enfim, se depender de mim, no sentido que o senhor possa falar mais, né? O nosso canal é muito pequeno, né? É um canal, como eu disse para o senhor, está apenas iniciando, mas o que eu puder ser ponte nessa missão de que o senhor possa falar, ser provocado, né? O Antônio Miranda é muito provocador, né? Muito inteligente também, o Jason da mesma forma, e esse assunto é um assunto muito instigante, da mesma maneira o Christian. E tenho também amigas, não só homens, né? Nessa seara também temos mulheres desenvolvendo canais de cunho ateísta ou de cosmovisão ateísta, ou que debatem a Bíblia, a religiosidade de uma maneira em geral, né? E, o Jason até ficou muito interessado, eu mandei para ele a propaganda, né, dessa nossa live aqui, e ficou muito interessado no livro. Ele que vai lançar um livro também que vai causar um burburinho, certamente, também em breve, né? Então, assim, do que eu puder ajudar, professor, e se porventura o senhor vier ou tiver pretensão de lançá-lo em Natal, eu conheço alguns amigos aqui, existe a editora Manibu, do escritor Aloísio Azevedo Júnior, Aloísio Azevedo Júnior, ele é membro da UBE, aqui da secção do Rio Grande do Norte. Eu tenho uma boa vivência aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, com escritores, e se tiver em suas pretensões passar por aqui, mesmo na universidade, o atual gestor da editora da Cooperativa Cultural também é um amigo em comum, e a gente, no que puder ajudar, vamos fazer com que o seu livro repercuta, né? Porque Não, merece isso. basta me convidar que eu vou correndo. Olha aí, Vou então. correndo. Certo, então vamos tentar articular alguma coisa. Ah, está aqui o Décio. O Décio é o Além da Fé. Me escapou o Além. O Além foi para o além da minha memória. E o Além da Fé, que é um canal com bastante repercussão também. Eu aproveito até para agradecer, Décio, muito obrigado pela presença. Olha, não posso deixar de agradecer uma grande figura nessa interlocução com o professor Vanderlei. Inclusive, ela está aqui acompanhando a nossa live. Muitíssimo obrigado a você, Ana Nascimento, né, com quem eu mantive esse diálogo até chegar no professor. E a Ana, muito gentil, sempre muito atenciosa, viu, professor? O senhor está muito bem assessorado, viu? Muito bem assessorado mesmo. A Ana é meu superego. O que ela manda, eu faço. Muito bem. Então vamos aqui começar essa nossa história aqui. Vamos conhecer um pouco mais, porque eu fiz uma apresentação, professor, mais formal. E o senhor, homem da psicologia, que estuda a consciência dos outros e certamente a sua própria, né? Então, o homem da psicologia, como se define o homem da psicologia? Quem é, afinal de contas, Vanderlei por Vanderlei mesmo? O Vanderlei, por Vanderlei mesmo, fez a sua tese de doutorado em 1981. Na verdade, queria estudar outra coisa totalmente diferente, e a Silvia Lane me apresentou Karl Marx. O Karl Marx que eu conhecia até aquele momento, até 1980, 81, era o Karl Marx da militância. Não era o Karl Marx da ciência. E a Silvia, devagarzinho, com aquele jeitinho manso dela, foi me ensinando a ler Karl Marx de outro jeito. E aí eu acabei publicando junto com ela o livro Psicologia Social, o Homem em Movimento, que foi um livro que por incrível que pareça, ele está na rua até hoje, já faz 81, você imagina? E ele acabou sendo uma referência em psicologia social, porque na época a gente só tinha um livro, que era o do Haroldo Rodrigues, né, que é sobre o mesmo tema, e eu disse para a Silvia, eu falei, Silvia, a gente não pode ficar dando aula só
fazendo crítica para Haroldo Rodrigues. A gente tem que ter um livro nosso, com as nossas concepções, etc. E o livro saiu, e foi muito, muito feliz, né? Foi o que, de certa forma, me fez conhecido no meio da psicologia, etc. E a partir daí eu não parei mais. Teve alguns momentos, o que é alienação, é um momento importante, né? O livro sobre educação, carinho e trabalho, uma pesquisa que foi feita com 82 mil professores, foi feita pela CNT, com a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e eu fiquei nessa. Eu costumo dizer que a única coisa que eu sei fazer na vida é perguntar. Não sei fazer mais nada, né? O meu orientador de mestrado dizia que eu trabalhei com behaviorismo. Ele dizia que se o avião caísse, ele só sabia injetar rato, porque ele trabalhava com rato. Se o meu avião cair, eu só sei fazer pergunta. Pergunta para as árvores, pergunta para os macacos, para os passarinhos. Eu não sei fazer outra coisa. E agora entrando no livro, né? É esse livro aqui, esse livro aqui, a Bíblia Protofascista, né? Que nós vamos conversar hoje, né? Antes de mais nada, é bom deixar algumas coisas claras. Eu sou militante, eu sou ateu, mas esse livro não é um livro de militância, não é um panfleto, não é um manifesto. Esse livro é uma investigação científica a respeito da Bíblia e do fascismo, né? Eu sei muito bem que a ciência não é neutra, mas eu busquei ser o mais neutro possível na avaliação desse processo. E Marcos, a Bíblia já foi vista como um plágio, né? A Bíblia já foi vista como charlatanismo, né? A Bíblia já foi vista como uma enciclopédia, né? A Bíblia já foi vista como sendo escrita por 1000 mãos que não era a que assinava, e a Bíblia já foi muitas vezes considerada a palavra de Deus propriamente dita, né? E muita gente escreveu dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Qual foi a posição que eu tomei? Nada disso me interessou. Não quero saber se é plágio, não quero saber se foi uma falsificação de autores, não quero saber se foi uma invenção, não quero saber se é a palavra de Deus. Eu me preocupei com o que estava escrito. Eu tomei todo o cuidado para pegar a Bíblia do jeito que a Bíblia está escrita. Esse é um primeiro cuidado que é preciso tomar quando a gente olhar para esse livro, né? O segundo cuidado é que nós vamos estar falando do fascismo, né? Então, o que eu fiz? Qual foi o meu trabalho? Foi pegar a literatura de fascismo, né? Fazer uma compilação dos principais fatores que caracterizam o fascismo, né? E depois procurar na Bíblia, feito um maluco, para saber se aqueles fatores estavam presentes lá na Bíblia, não é? E é isso. Então, quer dizer, essa é uma primeira questão, né? A segunda questão, já me fizeram
algumas críticas. Né? Como é que você fala do fascismo na Bíblia se o fascismo surgiu 2000 anos depois? É assim mesmo. As coisas acontecem e existem muito antes de serem denominadas, muito antes de você ter uma formulação sobre elas. O racismo existe muito antes dos escritos sobre raça do Gobineau na França. Não é? O machismo existe muito antes de ser denunciado pelos trabalhos de feminista, como Angela Davis e todo mundo que escreveu sobre o assunto. Com o fascismo é a mesma coisa. Ele surge muito antes dele ser formalizado, formatado pelo Mussolini. Foi o Mussolini que deu o nome, foi o Mussolini que escreveu um bocado sobre o que é fascismo, não é? Mas muito antes disso, você já tinha a estrutura fascista funcionando. Então, eu não vou discutir sobre isso, porque não é o tema do livro, mas você pega, por exemplo, a Inquisição, né? Todo o modo de trabalho, toda a forma como a Inquisição se organizou, os horrores que ela provocou, a forma como ela perseguia, né? os não, os hereges, né? A Inquisição ela tem toda uma forma de organização fascista, em tudo e por tudo. Eu estou falando da Inquisição, podia falar de mais 50 movimentos, mas não foi meu assunto. O meu assunto foi encontrar, e foi uma descoberta, eu encontrei na Bíblia as mesmas características que marcam o fascismo. 2 ou 3 livros que fazem uma síntese, uma organização do que é o fascismo, me serviram de base para orientar, e é um checklist. Né? No fascismo, o que ocorre é o governo de um homem só. A tentativa de destruição do Estado e a tentativa de você ter um tirano, né? De você ter alguém que manda sozinho no país. Não é? Isso é verdade para Hitler, isso é verdade para Mussolini. O pobre do Bolsonaro tentou fazer isso, não teve competência para fazer, né? Mas quis o tempo inteiro. Quando o Bolsonaro ganhou, ele fez um jantar nos Estados Unidos, Bannon de um lado e Olavo de Carvalho do outro, né, que, tipicamente, e ele fez uma fala muito curta, ele não tem cabeça para falar muito, e ele disse o seguinte: eu não vim para construir nada, eu vim para destruir. E tem muita coisa no país para destruir. O que ele queria destruir? Ele queria destruir o aparelho de Estado. E ele tentou, ele destruiu muita coisa no aparelho de Estado. Né? E com a ideia de você ter um tirano, de você ter alguém que mandasse no Estado todo. Toda vez que alguém levantava a cabeça no governo dele, ele demitia. Ele demitiu o Moro, que é um fascista de respeito, né? É um fascista que fez escola no Brasil, que fez as arbitrariedades que o Moro fez. Ele demite o Moro. Né? Aí ele arrumou um ministro da Saúde, que eu não me lembro o nome, que era um ministro bastante razoável, né?
para os padrões Bolsonaro, bastante razoável, o cara começa a aparecer, ele manda embora e chama o Pazuello. Né? E o Pazuello tem uma frase lapidar. O ministro tinha sido É Mandetta, simples né? assim, ele manda, eu obedeço. Olha só, Mandetta, olha o nome, Mandetta, né? Era o ministro. Mandetta, Mandetta não. Mandetta. E aí, boa lembrança. E aí ele me bota um imbecil no Ministério da Saúde, com perdão da palavra, o sujeito não era capaz de somar 2 mais 2, mas toda vez que alguém se projetava, né, ele mandava embora. Eu tenho, cá comigo, eu preciso pensar melhor sobre isso, mas ele perdeu por causa disso. Se você pega a história dos movimentos fascistas, você tem grandes idiotas cercados por gente boa. Né? O Hitler, por exemplo, é, Seu não, ministro da comunicação, por exemplo, né? O Goebbels. não elaborou nada, não inventou nada, ele seguia a orientação dos seus subordinados. Então, você tem Himmler, né, e Companhia Limitada que faziam todo o processo de orientação do fascismo. O que o Bolsonaro faz? Quando alguém começa assim a propor ideias, a fazer coisas e tal, ele pega e demite. Aí ele ficou só com a sua imbecilidade e perdeu a eleição. Se ele tivesse sido um pouco mais inteligente, a gente estaria com ele nas costas até agora. Bom, mas então, o que eu estou falando? Eu estou falando que uma das características. Não, antes eu tenho mais uma observação para fazer. Velhinho esquece as coisas, eu tenho que ficar lembrando assim. Cuidado, mas muito cuidado, para não confundir direita com fascismo. O pessoal anda inventando nome, alt-right, extrema-direita, né? Etc., para todo um processo fascista que está se instalando no mundo. Não se trata de direita. O Trump não é de direita. O Trump é fascista. O Bolsonaro não é de direita. O Bolsonaro é fascista. O Milley e o cachorro dele não são de direita. São A, fascistas. a atual mandatária da Itália também, né, na mesma A linha. mandatária da Itália é fascista, você tem Le Pen, a Marine Le Pen na França, Exato. que é fascista, você tem um movimento forte fascista na Alemanha que viveu o Holocausto, que viveu o que viveu. Hoje você tem um movimento fascista crescente. Né? Aí, então espera um pouco. A ditadura militar, por exemplo, brasileira, de 1964, não era fascista. Era de direita, era extremamente reacionária, mas não tinha as marcas do fascismo. Dentro do corpo de generais que assumiu o poder, tinha um cara que tinha perfil fascista, que era o Silvio Frota. Né? Geisel não foi fascista, Figueiredo não foi fascista, não é? Castelo Branco não foi fascista, precisa tomar cuidado com essas coisas, não é? Porque senão a gente acaba botando no mesmo saco coisa que não é. Stalin, por exemplo, é um grande ditador, é um ditador sanguinário, mas todo o método, toda a forma de trabalho dele não tem nada a ver com o fascismo. Para ser um fascismo, isso é unânime entre os estudiosos, você precisa ser palingenético.
Você sabe o que é palingenético, não? Traduza, professor, o palingenético para o nosso É, público e para mim também. é a ideia de um passado místico, inexistente, que eu te prometo voltar, né? Então você tem a Alemanha, um povo ariano que nunca houve, nunca existiu, e que toda a fantasia do Hitler era de recuperar o universo ariano, né? Quando a gente pensa em Salazar, então, isso que o senhor está falando um pouco do sebastianismo, né? Algo que veio Isso, disso. exatamente. O sebastianismo é palingenético. Você nunca houve, né? Nunca houve e ele nunca iria voltar. No entanto, uma crença se No estabelece imaginário. de um paraíso que eu tenho saudades e que não houve, né? Essa é uma marca muito importante do fascismo. A ditadura militar de 64 no Brasil não era palingenética. Ela não tinha nenhuma grande fantasia inventada para quem para voltar a pertencer aos brasileiros e etc., né? Essa é uma questão muito importante. Outra questão muito importante: o fascismo inventa um inimigo, né? Na Alemanha se inventou o judeu como inimigo. Eu não sei se você lembra, mas o Hitler tinha muito pouco judeu na Alemanha. Ele inventou, botou um engenheiro, médicos e etc., para medir o nariz, né? Para saber, e fez uma tabelinha do que era o judeu. Até a quarta geração, se você tivesse parente judeu, você era judeu, né? Precisou fazer isso para poder ter com quem brigar, porque tinha muito pouco judeu para ele fazer o escândalo que ele fez, para ele matar 6 milhões de pessoas no Holocausto, não é? Então essa também é outra marca do fascismo, não é? A questão da invenção do inimigo, né? A outra marca ainda, uma noção de tirania muito aprofundada com relação às tiranias que a gente tem na história, né? O fascismo desenvolve a tirania absoluta, né? Hitler era ele, Mussolini era ele, Franco era ele, Salazar era ele, né? Ele acabou, né? Então, primeira questão que eu quero apontar aqui nessa nossa conversa, né? Direita, extrema direita, etc., é uma coisa, fascismo é outra. Primeira questão. A segunda questão, nós estamos vivendo uma segunda onda de fascismo a nível internacional. Acabamos de citar agora, né? Milley, Trump, Bolsonaro, etc., e muito mais, e muito mais gente. Então você teve uma primeira onda com Itália, Alemanha, né? Polônia, que Polônia foi arrastada na porrada pelo Hitler, né? Para se transformar em fascistas daí por diante. E você tem uma outra onda muito forte hoje em dia, acontecendo hoje em dia, né? Você tem ainda uma força importante fascista no Brasil, né? Muito provavelmente não. O Bolsonaro não vai poder concorrer às eleições, né? Mas ele já tem muitos candidatos
para cumprir o lugar dele. Aquele candidato ao governo de São Paulo é tipicamente fascista, é claramente fascista. E está lá, tá concorrendo e promete ser o sucessor do Bolsonaro. Né? Se ele ganhar a eleição agora, nós vamos correr o risco de ter esse cara concorrendo para a presidência da República. Professor, o senhor dizia numa entrevista que o senhor deu para um dos membros da instituição que o senhor fundou, né, que ajudou a fundar a Abraspo, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, de que se no Brasil a direita tivesse um candidato mais inteligente, foi mais ou menos a expressão, mais inteligente, mais arguto, mais sagaz na política e mais corajoso, porque o senhor o senhor caracteriza muito bem o Bolsonaro como um covarde que tentava, queria, sonhava com a instalação, mas que nunca teve competência para fazer, né? O senhor diria que porque a direita se organizou enormemente no país nos últimos anos em função dessa polarização que se deu, o próprio governo Bolsonaro e tal. E hoje nós estaríamos correndo, então, um grande risco de tornarmos um país fascista se cair na mão de uma pessoa com esse perfil que o senhor cita e inclusive, lembrou o atual governador de São Paulo? Eu acho que nós estamos em risco. Se você fazer a conta hoje, né, você vai ver que o bolsonarismo, não o Bolsonaro apenas, mas o bolsonarismo, ele hoje é muito forte. Né? Se você pega no São Paulo, que você tem um fascista concorrendo contra um democrata, está dando pau a pau. Aparelho. E você não sabe hoje, ninguém é capaz de apostar hoje se ganham democracia ou se ganham fascismo. Professor, isso é verdade para o mundo inteiro. Né? De repente, o MEI ganha o governo da Argentina, maluco, que como todo bom fascista, não é? E pronto, um país que vem de uma tradição democrática bastante densa, bastante profunda. O risco é esse mesmo, Marcos. O risco é você ter, no Brasil, e em muitos países, você ter a vitória do governo fascista. Eu comemorei muito a eleição mexicana. Sim, né? Sim. Porque uma mulher, eu acho que é pela primeira vez uma mulher eleita. Teve governos fascistas no México há pouco tempo atrás, né? E agora você tem uma presidenta democrata, socialista, né? Daí por diante. Mas, enfim, eu estou aqui para falar da Bíblia para o autofascista, né? E até agora não falei nada. Isso um pouquinho, mas vamos falar. Tanto é que, assim, ao ver a capa do seu livro, eu pensei que fôssemos, inclusive, tratar mais de política aqui do que propriamente da Bíblia. Mas eu não posso deixar de escapar o seguinte, professor. Nesse cenário, será o Nordeste a salvar o Brasil novamente? Olha, a questão... Você tem várias questões aí no meio, né? O rentismo, o neoliberalismo, etc., não penetrou muito no Nordeste. Né? Até porque não queria penetrar, porque ela não tem dinheiro para isso. Né? Não tem dinheiro para rentista, né? Não tem dinheiro para neoliberal, daí por diante. Primeira coisa. Segunda questão, o governo Lula, goste ou não, ele sempre cuidou dos mais pobres. E é lá que estão os mais pobres. Né?
Você pega a última pesquisa, você deve estar se referindo a isso, no Norte e Nordeste a aprovação é de 70%. Né? Quando você vai indo mais para o Sul, você vai caindo o nível de aprovação do Lula. Né? E sabe por que isso ocorre, professor? Porque o pessoal do Sul não tem a percepção dos benefícios sociais que eles próprios recebem. Muitos empresários que navegaram na boa onda dos dois governos Lula esqueceram isso. Né? Aqui no Nordeste é curioso, parece-me que as pessoas têm uma percepção muito maior, sabe por quê? Porque as pequenas ou as poucas políticas públicas destinadas ao pobre faz uma grande diferença na vida destas pessoas. Eu vou lhe citar um exemplo. Aqui no meu estado, nós elegemos a governadora Fátima Bezerra, que é, como o senhor sabe, do PT, por 2 vezes. E o senhor sabe por que ela foi eleita aqui no Rio Grande do Norte? Não. Porque ela foi, durante o mandato dela de senadora da República, ela foi uma defensora da implantação de quê no estado do Rio Grande do Norte, nas várias regiões do estado, de IFRNs, coisa que o interior nunca viu, educação de qualidade. Então, o povo foi grato a essa transformação social que a governadora, enquanto senadora, lutou muito, e isso está fazendo uma grande diferença em meu estado. Então, assim, eu queria muito que Lula, né, os ideólogos do partido, percebessem, né, isso e continuassem a estimular políticas públicas que transformam a sociedade, que dão vez às classes menos favorecidas, porque eles retribuem, eles enxergam, eles percebem isso. Né? Então, eu imagino que seja, em grande medida, não é? Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco para o Nordeste, a importância que isso tem, e outras políticas como de renda, né? De transferência de renda, mesmo que com valores que não são os ideais, mas que ajudou muita gente a sair da linha da miséria. E isso é muito significativo. E aí eu acho que é isso que reflete quando a gente vai ver a apuração, né, do mapa da eleição, quando terminou, aquele mapa completamente vermelho no Norte e Nordeste e completamente azul no Sul. O que você está falando é verdade, não tenho uma palavra a acrescentar. Mas tem um outro detalhe importante. Quando houve a queda do Hitler, né? Quando teve o Tribunal de Nuremberg, muita gente fugiu da Alemanha. E muita gente fugiu da Alemanha para o Brasil. Não sei se você tem esse dado, mas como é que eles faziam? Porque não podia fugir com o nome, né? Porque senão era preso aqui. Então, o cara fugia da Alemanha, ia para o Vaticano, ganhava um nome falso do Papa Pio XII, que foi fascista, e depois vinha para o Brasil. Para onde? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, você tem até hoje comunidades organizadas, trabalhando com base no fascismo clássico, no fascismo de Hitler, no fascismo do Mussolini, etc. E essas coisas, meu irmão, elas têm um poder muito maior do que a gente imagina. Você já tentou discutir com um fascista? É difícil. O cara, alguém matou uma mulher a facada porque foi traído. Aí você vira para o fascista e fala, tá vendo? O cara fica matando a mulher, isso chama feminicídio. Ele fala, é mentira. Não é verdade, vocês estão sendo enganados pela mídia comunista. Os melhores autores que discutem
que discutem fascismo, principalmente antifascismo, né, dizem, todos eles são unânimes: com fascismo não se conversa. Fascismo se destrói. O que o Porque Mimiquest simplesmente, diz meu aí, né, irmão, professor? você Tem que chegar logo simplesmente na não voadora, consegue não tem conversar com diálogo, os não. caras. Você não consegue conversar com os caras, você não tem argumento. É, 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 do que você vai convencer o Malafaia? E os fascistas todos que estão pipocando no Brasil o tempo inteiro. Então você tem isso tudo que você falou, que é absolutamente verdade, e você tem também uma força de fascista grande e organizada no Sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina principal, e Paraná também. Né? Tem, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem uma força fascista organizada. Isso se reflete, eu acho também, professor, essa organização, né, em grande medida decorre da valorização que o governo Bolsonaro fez, isso notadamente ele fez, em cima, por exemplo, dos militares. Nós vimos a atuação da polícia vergonhosa da Polícia Rodoviária Federal durante a eleição, e aí as polícias militares praticamente 100% todo com ele, sem. Você não tem idade para isso, mas a imagem que a polícia rodoviária tinha no Brasil era a imagem de uma polícia honesta, era a imagem de uma polícia incorrupta, incorruptível, era a imagem de uma polícia que atendia os interesses da população, etc, etc. O Bolsonaro conseguiu virar essa coisa, quase que eu falo um palavrão, de ponta cabeça. E hoje a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal é um braço do fascismo. E ficou atrapalhando a eleição, você lembra? Segurando Foi, os caras que iam citar votar isso. e pedindo Aqui no documento Nordeste, e tal. sobretudo, viu? Porque eles O tinham tudo Geisel fez, mapeado. o Geisel fez isso quando a gente foi fazer a missa do Vladimir Herzog. Ele fechou São Paulo e perguntava documento, e aí o cara olhava o documento. Ele parou São Paulo para o pessoal não chegar na Praça da Sé. Tanto assim que a orientação que nós demos para todo mundo na época foi: vai de metrô. A Polícia Rodoviária Federal fez a mesma coisa com o Bolsonaro nesse período da eleição. Muitos e muitos votos não puderam acontecer porque ficaram presos na estrada. Ficaram presos na estrada. O cara olha o documento, aí pede para abrir o capô, aí fica né, segurando as pessoas para elas não irem votar. É uma coisa. Nós temos um trabalhão, viu, Marcos, com os militares. Né? Está se fazendo muita coisa, mas ainda falta muita faxina para fazer. Verdade. Professor, aí vamos nos aproximando dessa leitura que estamos fazendo, vamos nos aproximando da Bíblia, que é a outra camada da população que o bolsonarismo pegou, que é justamente os pentecostais, né? Os evangélicos no país se associaram majoritariamente a essa forma, a essa ideologia que é fascista, protofascista. E quais seriam, o senhor como um estudioso, né, desse assunto, as razões Evangélicos e para isso? pentecostais é um fenômeno mundial. Não pensa que é só o brasileiro, não. É um fenômeno mundial. Eu sinto muito, mas dizer uma coisa dessa, mas os católicos, né, perderam a parada. Porque resolveram ser honestos
e dizer que não existe uma salvação se você se ajoelhar. Quer dizer, a bandeira da salvação se tornou uma bandeira evangélica e uma bandeira principalmente pentecostal. Né? Você entra num templo, eu ainda não fiz isso, um dia eu vou criar coragem de fazer. Você entra num templo e o cara te promete a salvação. Né? Inclusive, e principalmente se você der todo o dinheiro que tem no bolso. Ah, ah, eu vi umas aulas de como é que tira dinheiro do coitado do crente, né? E uma das coisas é essa: quanto você tem no bolso? Eu quero o dinheiro que você tem no bolso. E o cara pega e dá. Cara, muito, mas é muito difícil, Marcos. Verdade. Eu não tenho ideia de como é que a gente combate Como que combate isso? Vamos ver. E isso tem a ver a, com isso tem a nós, ver, professor, eu com costumo brincar, mas é half joking. Eu costumo brincar que no Brasil nós não temos um posto de gasolina, que foi aonde o Mussolini morreu. Nós não temos no Brasil nem cultura, nem força organizada para simplesmente perseguir esses caras. é Do verdade. jeito que foi feito na Alemanha, do jeito que foi feito na Itália, do jeito que foi feito em Portugal, do jeito que. Portugal, principalmente. Né? Fortalecer a nossa democracia é o caminho. Eu vejo dessa maneira. Aí isso passa pelo fortalecimento das instituições, e aí o que é lastimável nesse campo. Por exemplo, se a gente tem um governo de centro-esquerda, a gente tem um Congresso muito direitista, centro-direita, e da pior espécie, porque hoje ele está capturado pelas bancadas da bala, pelas bancadas ruralistas, pela bancada da Bíblia. Então, isso É BBB, né? Bala, Bíblia bola. tem uma outra aí, mas os Daqui a outros. pouco eu lembro. Pois é. Então, assim. Bala, bola e Bíblia. Tá. Então, acho que assim, professor, o caminho passaria por, por o PT ou os partidos de esquerda começarem a fazer o que eles fizeram no passado, quando eles ainda não tinham chegado ao poder, que era o trabalho de base, de formação política. Os nossos jovens estão à deriva. O senhor não vê dessa maneira, não? Eu vejo sim, mas eu sou obrigado também a admitir que não dá. Hoje, o problema do Lula é a derrota do fascismo. É a derrota do fascismo. E ele montou um governo para derrotar o fascismo. Né? E ele está avançando muito na derrota do fascismo. O pessoal fica falando, os nossos companheiros, né, os companheiros de esquerda, ficam falando, mas o Lula devia prestar mais atenção na educação básica. Meu amigo, o Lula precisa se manter no governo. E se for fazer o que a Dilma fez, né, de descer porrada nesses caras e de parar a conversa com eles, o Lula vai sofrer impeachment do mesmo jeito pelo grupo pentecostal. Então, espera um pouco. Então, Eles tentam emparedar o governo a todo custo. Essa PL, por exemplo, do aborto, que na verdade que tem sido apelidada de PL do estupro, é um exemplo disso, né? Uma tentativa o de que eles emparedar querem o com essa governo. porra é simplesmente derrubar o Lula. É tirar a força do Lula, é botar a população contra o Lula. Né? Eu escrevi sobre isso, joguei ontem ou antes de ontem no Facebook. O aborto no Brasil sempre foi livre.
Você tem 800 mil abortos por ano acontecendo no Brasil. E é tudo por fazedor de anjinho. São abortistas, abortadores clandestinos que abortam o filho da mulherada que não quer. Acontece que eles cobram e cobram caro. Né? Cobram caro. Há aquelas que são estupradas e que de 10 6 em cada 10 são menores de idade, essas são pobres da periferia, que São não tem. pobres, não tem dinheiro. Então, o que você tem hoje é a proibição do aborto para quem não tem dinheiro. O que vai acontecer com a lei, se por um acaso ela for aprovada? É que o fazedor de anjinho vai cobrar mais caro. Eu quero crer, professor, que essa lei ela é natimorta, viu? Ela nem vai ser sequer Não, eu também aprovada, acho que não. né? Eu Porque a também acho que sociedade se não, mobilizou e eles já estão seria recuando, já não tem mais seria regime de uma urgência. aberração, É uma isso, aberração impensável você ter essa lei aprovada. verdade. E se for aprovado, e não vai ser, mas se for aprovada, o STF tem que impugnar. Exatamente, exatamente. Não pode, não pode, quer dizer, Conversava com transformar a vítima em criminoso e o criminoso em vítima, isso é uma coisa. um contrassenso, é um absurdo, né? É, Bom, o Christian fez aqui o seguinte comentário: as religiões abrâmicas usam a continuação da teologia da vitória romana, nada de novo. Temos agora a teologia do domínio, não é? Então, a teologia do domínio, aí a gente já começa a falar do seu livro a partir disso que está na própria Bíblia, essa teologia do domínio. é. Você pensou essa nossa conversa por quanto tempo? O tempo que o senhor estiver disponível. Aqui assim, a única limitação que nós temos, professor, é que, como o FMUX é gratuito, eu só tenho até 2 horas de programa. Mas aqui eu estou em função da sua disposição de tratar sobre o tema. Sim, Fique à vontade. inclusive se você quiser que a gente continue a discussão sobre o fascismo e marca uma outra para falar da Bíblia, Bom, tranquilamente. eu acho que poderíamos falar um pouco mais do seu livro. Eu acho que nós já falamos razoavelmente sobre isso. Né? Vamos esperar que esse governo consiga afastar de vez esse fantasma do fascismo que continua rondando as nossas vidas, cada vez mais organizado, mais forte. E a gente esperar que Lula tenha saúde suficiente, porque eu não vejo, professor, na esquerda, não sei se eu vejo de maneira diferente, mas eu não vejo um outro nome que possa fazer frente a essa potência que está se tornando a direita e extrema-direita no Brasil. Hoje eu não vejo também. Eu tenho algumas esperanças. Eu acho que o Boulos, por exemplo, é uma esperança. Né? Se o Boulos ganha em São Paulo, a gente vai ter um fôlego importante numa cidade que é muito importante. Né? Goste ou não goste do Boulos, ele acaba sendo uma alternativa. E o Haddad também acaba sendo uma alternativa. Mas é muito frágil, tanto um quanto o outro. O Lula, outro dia, ontem, eu acho que falou: se for preciso, eu me candidato de novo. Ele falou na BBC. Na BBC não, ele falou na CBN. Ele deu entrevista sobre isso. Mas ele está muito velho, cara. Eu já acho bastante impressionante a capacidade que ele teve na eleição passada, viu, professor? Inclusive, arriscando-se muito, de peito aberto, em vários ambientes, num momento de uma campanha extremamente hostil. Né? E aí o senhor imagine, né, a próxima campanha presidencial, o tamanho da hostilidade que virá. Né? Mas vamos falar um pouco, vamos deixar esse tema. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma espécie de apresentação do seu livro. Não sei se eu não tenho em mão, não tive ainda a oportunidade de ler, mas vou ter essa satisfação de ler.
de que maneira ele está dividido, em capítulos, ou que É, parte dele o senhor gostaria de comentar mais vamos lá, detidamente? então, vamos lá. Eu vou ser mais rápido do que eu pensei no início, mas vamos lá. A questão da palingênese, né? A palingenética. Né? O fascismo é palingenético, né? Em toda a sua base. Né? Um exemplo típico foi o Himmler na, no Hitler, né? Como segundo homem do Hitler, que criou um grupo de 5 cientistas para procurar arianos sobreviventes na Índia, porque a Atlântida tinha sido afundada e alguns arianos teriam sobrevivido e eles foram procurar na Índia. Os caras, porque esses arianos que sobraram teriam sido corrompidos por ter tido relacionamento conjugal com indianos. Então era preciso recuperar a pureza do ariano. Imagina uma loucura dessa. E a Bíblia, cara? A Bíblia ela é o tempo inteiro palingenética. Não é? O movimento da Gênesis, né? Do Pentateuco, que foi escrito pelo Moisés, é um movimento da busca da felicidade perdida pelos hebreus, né? Que foram resgatados, recuperados por Deus. Não é? Então você tem toda uma relação palingenética aí. Você tem uma relação palingenética em Noé. O que Deus faz com Noé? Destrói essa humanidade para começar tudo de novo, porque a humanidade se corrompeu. Não é? Então, para recuperar o significado original da humanidade, Deus mata todo mundo. Sobra Noé. Né? Deus mata o resto todo da humanidade. Não é? Davi. Davi, ele enfrenta o gigante, né, para devolver a glória ao povo de Israel. O tempo inteiro, a lógica que perpassa da Bíblia é uma lógica palingenética. Né? E de No dominação, Velho né? E de Testamento não dominação. tem, no Velho Testamento não tem paraíso. O paraíso aparece só no Novo Testamento. En passant, o Novo Testamento não é fascista. O Velho Testamento é, o Novo não é. Mas essa é uma discussão para ter, E há mais. controvérsias, viu, professor? Há controvérsias. Há controvérsia sim, mas você. Eu vou entrar nisso agora. É impressionante. Quando você sai do Velho Testamento e vai para o Novo, parece que é outra coisa, que é outro livro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando, quando você não é um crente, você é ímpio, na linguagem da Bíblia, Deus mata. Ou manda matar. Né? E quando ele mata, ele faz questão de frisar: homens, mulheres e crianças. Né? Jesus Cristo perdoa. E te diz: olha, entregue a outra face. Quando eu digo Todos nós somos filhos de Deus. Quando eu digo que há controvérsia nisso, há também o aspecto, e o senhor é psicólogo, sabe muito mais que eu dessas coisas. Eu sou um estudioso da psicologia. Muito embora na minha juventude tivesse desejado muito seguir esta carreira. Mas é também um ególatra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ao mesmo tempo em que também promete àqueles que não o seguirem as tormentas eternas de um inferno. Eu não vejo nada mais fascista do que uma coisa dessa, né? Não, mas ela tem uma conotação
muito diferente da colocação de Deus, né, que Deus faz com relação aos ímpios, etc. Deus faz Sodoma e Gomorra, cara, destrói. E ainda por cima a mulher vira sal porque foi olhar. Né? Ela foi olhar e vira sal. Esse nível de eliminação do não crente, né? De eliminação do não crente, que é uma marca fascista muito forte, você não vê com Jesus Cristo, não. Né? Bom, enfim. Mas no pós-morte, o indivíduo vai torrar. Daí você tem algumas marcas assim. Eu concordo com você. Então, a primeira questão, palingênesis. Né? A segunda questão é o ultranacionalismo, né? Que é uma marca de todo o fascismo. Mosley, na Inglaterra. Grã-Bretanha, em primeiro lugar. Trump, nos Estados Unidos. America first, great again. Né? A América grande de novo. Né? Bolsonaro, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos. Deus, pátria e família. Acredito que acho que o professor teve um pequeno problema na sua conexão. Vamos esperar que logo se restabeleça, porque essa é a parte do nosso papo que acho que também muita gente aguardava aqui, que estão acompanhando. Eu, mais uma vez, quero agradecer, enquanto o professor chega. Tá ok. Ainda bem que estamos de volta. Na Bíblia, quando Deus encontra os seus pares, ele diz para o sujeito: eu vou fazer de você uma grande nação. Isso é feito para Abraão, isso é feito também para um garoto que estava chorando, e eu vou transformar você numa grande nação. Né? Essa... E tanto na Bíblia quanto no fascismo, você tem um processo de ritualização da palingênese, de ritualização do ultranacionalismo. Né? Você tem um passo de ganso no Hitler, né? E você tem a cor da pelugem dos cordeiros na Bíblia. O cara, quando ele exige a oferenda, né? Ele exige que você ofereça, ele diz assim: eu quero carneiros listrados, né? E sem nenhum defeito. Faz todo um processo de ritualização dessa relação de entrega, igualzinho no fascismo e na Bíblia. Né? Quarto lugar, a questão da raça pura. Os hebreus, os escolhidos, né? O povo escolhido de Deus é uma raça superior. Quem não crê, os ímpios, são inferiores. Os ímpios têm que ser mortos. Como eu já te disse, homens, mulheres e crianças. Em alguns casos, homens, mulheres e crianças. Em outros, ele diz: homens e crianças, e as mulheres vocês podem levar para vocês. Professor, esse seu paralelismo é excepcional, né? Com a Bíblia e o fascismo é fantástico. Frases, né, como aquelas ditas, né, por Bolsonaro: precisa metralhar 30 mil, deveriam ter acabado. Justamente vai nessa linha. Exatamente esse tipo de relação. E há quem duvide que o Bolsonaro é fascista, entendeu?
Eu me orgulho muito de ter sido. Minha mulher acha que eu fui o primeiro, mas mulher é suspeita, então, esposa é suspeita, né? Então, mas pelo menos um dos primeiros a dizer que o Bolsonaro é fascista fui eu naquela live da Abrapso que você citou, né? Bom, continuando, você tem a questão da invenção do inimigo, né? Já se falou sobre isso aqui. Hitler inventou os judeus, né? O Bolsonaro inventou os comunistas petralhas, e aí foi uma coisa tão ridícula, quer dizer, PT, cara, comunista. O PT nunca teve nada de comunista na porra da vida, desculpe o palavrão, mas nunca teve nada de comunista nem nada. Eu era do Partido Comunista quando o Lula começou a ganhar significância no movimento sindical. E nós, espertamente, designamos o Frei Chico, que é irmão do Lula, para conversar com ele, para ver se atraía ele para o Partido Comunista. O Lula ficou sem falar com o Frei Chico durante meses, porque o Lula odiava e odeia o comunismo. E agora, aí o Bolsonaro começa, né? A Folha de São Paulo é comunista, né? É, é, o Estadão é comunista, né? A Globo é comunista. É uma loucura, mas a ideia é a ideia da invenção de um grande inimigo. Então, a estratégia fascista é de você inventa um inimigo e depois o combate com todas as forças. Não é? De preferência, matando o inimigo que você inventou. O caso dos judeus é típico, né? Na Alemanha. Né? E Deus faz de Israel o povo escolhido. Né? Os não crentes devem ser eliminados, sempre levando em conta a questão da morte, a questão da violência. Né? Impossível fazer a conta de quantos foram assassinados por Deus, mas é possível fazer a conta de quantos foram assassinados pelos fascistas, né? Você pega Hitler, milhões e milhões, né? Todos os fascistas assassinaram muita gente, né? Bom, essa é mais uma questão. Outra questão é o governo de um homem só. Né? Hitler era único, ele governava, era ele que governava sozinho, né? Mussolini também era ele que governava, Franco era ele que governava, Salazar era ele que governava, sempre mais ou menos com a mesma estrutura. Você ganha o poder num plano legal, com eleições, etc., e aí você vai eliminando todo o aparelho de Estado até que você fica sozinho. Né? Na Bíblia, são 150 vezes onde Deus diz: eu sou o Senhor, o único Senhor, todos me devem obediência e ninguém pode suplantar a minha autoridade. Deus reina sozinho. Né? Deus o tempo inteiro reina sozinho e critica e elimina e destrói qualquer outra crença que não seja absolutamente a dele. Não é? Sobre a violência não precisa nem falar. Sobre a violência você tem... alguém precisa fazer a conta de quantas pessoas foram assassinadas pelo fascismo. O Holocausto foram 600 milhões. Desculpe, 6 milhões. Né? Mussolini se fala em 400 mil mortos.
e vai por aí afora. Vai ser muito difícil você ter essa conta, mas você vai ver o tempo inteiro que a conta é pesada, né? O Franco tinha uma frase que ele usou mais de uma vez, Gustavo Franco, na Espanha: abajo el conocimiento, viva la muerte. Né? E ele disse também, o Franco disse também, se for preciso, eu mato metade dos espanhóis. Ah, ok. Goebbels, né, professor, que dizia também, né, quando ouço falar em cultura, eu pego a minha pistola, né? Isso, exatamente, é. Agora, você pega na Bíblia, Deus simplesmente matou todo mundo. Matou todo mundo. Deixou uma família. Né? Ah, não gostei do que os seres humanos estão fazendo na Terra. Escuta uma coisa, você não é super poderoso, você não é onisciente, conserta, né? Conserta a cabeça dos homens, né? Elimina as más influências e permita que os outros homens... Não, ele matou todo mundo. Ele matou todo mundo. Ele fez a solução final que o Hitler fez com os judeus. Não estou gostando, não estou gostando desse ser humano, então acaba com todos eles. Né? As pragas que foram feitas por Moisés com relação ao faraó, isso é uma coisa interessante, que tem a ver com a questão da invenção do inimigo. Né? Moisés chegava e fazia uma proposta de libertação dos escravos, né? A tendência do faraó era concordar. E Deus endurecia o coração do faraó para que ele não concordasse. Aí vinha outra praga. Aí outra vez o faraó achava que tinha que concordar e libertar os hebreus. Aí Deus de novo endurecia o coração dele para que não concordasse. Olha bem, você tem o poder de amolecer o coração do faraó. Você tem o poder de convencer o faraó que é melhor abandonar e se livrar desses caras. O que você faz? Você trabalha para que o faraó não liberte, para poder encher de porrada, para poder matar, gafanhoto, água virando sangue, transformar a vida no inferno, e praga atrás de praga, foram 7. Né? Essa é a lógica fascista. É a lógica fascista. Você inventa um inimigo e você depois o persegue até a morte. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, talvez... Fez do faraó um inimigo e não era. Quando Moisés foi conversar, Moisés era gago, né? Ele era gago. Então, ele virou para Deus e disse, não, mas como é que eu vou conversar com o faraó gago? Ele falou, não, vai com teu irmão, e você que responde, né? Mas sempre com base na relação de violência. Né? Sempre com base na concepção de destruir o inimigo que você mesmo inventou. E é bastante sintomático isso, né, professor? No episódio de Josué, né, que vai e extermina todo um povo, né, que estava ali na sua terra e é expropriado, né? Aquela terra é expropriada a mando de um Deus. Todos os homens, mulheres, bem Hitler, né? Invasão, os animais você leva para você. Animal você pode levar para você. Homens, crianças e
e mulheres têm que ser assassinadas. Mata, mata tudo. Mata tudo, não é? Por último, eu estou indo muito rápido porque a Não, gente tá ótimo, tem um professor, tá certo. papo Tranquilo. muito importante antes, então eu gostei de ficar naquela conversa lá. Por último, você tem a questão da mulher. Mussolini estuprava praticamente todo dia uma mulher. Ele tinha uma mulher por dia, a trepada dele levava 15 minutos, né? E era sempre uma mulher diferente todo dia. Né? A concepção do Mussolini perante a mulher era o seguinte: cuidar da casa e do marido. Uma das frases dele é: você, mulher, ou se gosta do teu marido, você vota com ele. Se você não vota com ele, é porque você não gosta dele. Então, se separe. A mulher para o Mussolini servia para ser dona de casa. Ele se irritou e combateu fortemente a ideia da beleza da mulher. A mulher tinha que ser gorda, com as ancas largas, para poder ter filhos. E se você tiver filhos, é isso que você pode fazer pela revolução. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. E tem um evento na Bíblia que é muito característico desse tipo de tratamento da mulher. O fulano recebe um forasteiro e a mulher dele, e os caras pedem para dormir no estábulo. Ele diz: não, imagina, dorme aqui na minha casa. Né? E foi ele e a mulher, o velho e a mulher, dormir na casa do fulano. Né? E chega um grupo de bandidos, né? E quer pegar o cara. Né? Aí o fulano sai e diz o seguinte: não façam isso com o meu hóspede. Não façam essa crueldade com o meu hóspede. Eu faço o seguinte: eu entrego a minha filha e ele entrega a mulher dele para vocês se divertirem a noite toda. E aí você deixa meu hóspede em paz. Tá feito, tá feito. Largaram as duas mulheres no meio dos caras. Quando chega de manhã, o fulano vai procurar a mulher dele está morta. Pelos maltratos e abusos que ela sofreu durante a noite inteira. Ele pega a mulher, põe em cima do cavalo, esquarteja a mulher em 12 pedaços e distribui um pedacinho para cada um que matou ela. Tá Professor, bom para esse é você? um Do episódio da tratamento de Bíblia? mulher? Tá, Esse, tá. Hein? esse é um episódio da Bíblia? Sim, senhor. E eu relatei exatamente como está escrito lá. Está no livro. Quando você receber o livro, você vai ver. Eu não anotei aqui qual é o versículo, etc. Foi um erro meu. Né? Mas você tem o estupro na Bíblia. Quando ocorria estupro na Bíblia, sabe qual era a penalidade? Casar com a fulana. Exato. Casar com a fulana. Isso parece a lei que os evangélicos estão querendo agora, de transformar o estuprador Eu acho que esse povo herói. vive a ler, professor, o Levítico apenas. Então, com a cabeça só no Levítico, entende? É. Então é isso, quer dizer, vamos dizer, em largas palavras, né, muito rapidamente, é isso que o livro está mostrando. Você tem o mesmo método que foi desenvolvido muito depois pelo fascismo.
E aí fica a pergunta, né? Será que os evangélicos estão se baseando nisso para divulgar toda a doutrina fascista? Né? Como é que o crente, como é que o católico, o evangélico, etc., entende esse tipo de coisa? Né? Algumas vertentes religiosas abandonaram de vez o Velho Testamento para trabalhar só com o Novo Testamento. Né? Mas muitas delas, e os evangélicos particularmente, trabalham com o Velho Testamento. Se voltam Os muito para o Velho judeus Testamento. só levam em consideração o Pentateuco, que são os 5 livros que seriam teoricamente escritos por Moisés. Né? Mas, de qualquer maneira, você tem um livro que vende milhões, o livro mais vendido do mundo, que passa o tempo inteiro a mensagem e o modo de operação que é fascista. Isso é sério, Marcos. Verdade. E não só um livro, né, professor? Porque né, a Bíblia ela sai do texto literário e ganha o cinema, né, ganha a televisão, com minisséries. E isso é massificado, 24 horas por dia. Nós temos no Brasil vários canais evangélicos agora, e católicos. Agora não tem um dedicado à ciência, não tem um dedicado à sua psicologia, entende? É dramático. É, ok, até agora eu sempre pensei em obscurantismo. Né? Se trata de obscurantismo quando você fala dessa penetração que a Bíblia tem. Né? Mas não é só isso. É toda uma doutrina de destruição do outro, que foi depois recolocada por Mussolini, por Hitler e por essa gente toda. Né? Professor, o Christian traz aqui Juízes 19, ilustrando aquilo que o senhor acabava de relatar. Né? Juízes 19, 25, 29, onde mas aqueles homens não quiseram ouvi-lo, então o homem pegou sua concubina e a trouxe para fora. Eles a violentaram e abusaram dela durante toda a noite até amanhã. É isso mesmo. O cristão eu, escreveu aqui Foi. Juízes. Isso, exatamente, exatamente. Bom, professor, é uma oportunidade muito interessante. O senhor colocou-se muito francamente, né, no início da nossa conversa como ateu, né? Eu perguntaria ao senhor, por curiosidade minha, né? O senhor chegou ao ateísmo a partir da psicologia, antes mesmo de sua formação na psicologia? Eu tenho essa curiosidade e é muito interessante também um depoimento de uma pessoa bem vivida, como o senhor, né, na altura dos seus 73 anos, era interessante dar um depoimento sobre sua própria vida, né? Me parece uma Eu pessoa vou te contar íntegra. como foi que eu me tornei ateu. Eu fiz o ginásio, a meu pedido, eu fiz o ginásio numa escola católica. Né? E essa minha vivência na escola católica me tornou ateu. Primeiro, eu fui reprovado em religião, né? Porque eu fiquei desconfiado da virgindade da Virgem Maria. Eu achava que tinha alguma coisa errada ali. O Pateco, eu lembro da cara dele. Felizmente eu não lembro do nome. Ele aprovou todo mundo, me deixou de segunda época em religião e me trouxe para conversar sobre a virgindade da Virgem Maria. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o seguinte: era uma escola salesiana,
que tinha nós que éramos os alunos regulares, que entrava às 8 saía ao meio-dia, né? Ou entrava às 2 saía às 6, e tinha os internos. Os internos, para conseguir qualquer coisa, tinha que fazer sexo oral no padre. Tinha que fazer sexo oral no padre. Num deles, pelo menos, que era o que se sabia. Né? Aí tinha uma campanha lá que era o órgão do padre Aristides. Você dava dinheiro para o padre Aristides comprar o órgão da igreja. Aquela campanha rendeu carro novo para todos os padres, rendeu uma gráfica extremamente bem equipada, rendeu a reforma do prédio, só não dava no órgão. A única coisa que você não podia comprar o órgão. Então, aí naquele momento eu comecei a minha carreira de ateísmo. Foi assim. Mas já na psicologia isso se consolidou, a leitura de Freud, a leitura do próprio Marx, a quem o senhor foi É, apresentado. a minha mulher é psicanalista. Eu costumo dizer que o barbudo dela é diferente do meu. Né? Que o barbudo dela é o Freud e o meu barbudo é o Marx. Então, meus primeiros vínculos com Marx foram através da militância política. Né? Eu comecei a participar do movimento estudantil, né? Eu virei vice-presidente do diretório acadêmico, eu entrei na faculdade muito cedo, mas mesmo antes da faculdade eu já tinha tido um contato com Marx que era exclusivamente uma relação militante. Então, o que eu lia do Marx, por exemplo, era o Manifesto Comunista. Né? Não era a origem da família da propriedade do Estado, nem muito menos o capital. Não, não tinha nenhuma. Então, o tempo inteiro, ah, eu adotei o marxismo como ideologia, o que fundamentou o meu ateísmo. Né? Porque Agora, curiosamente, aquela frasezinha do Marx, o ópio do a povo, religião é o ópio do povo. a religião é o ópio do povo, aquilo é mortal. E Freud dizia que é a neurose do povo. Acho que tivemos um probleminha novamente com o professor, a internet oscilando, né? Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos que estão acompanhando essa live, uma live riquíssima, que eu estou tendo muito prazer de fazer. Espero que o professor possa entrar novamente para a gente daqui a pouco concluir. Ainda teria algumas perguntas. Pronto, está de volta. Então, o tempo inteiro, e aí o marxismo, né, inclusive de forma extremamente dogmática, para você ter uma ideia, na minha época tinha o Sentinela, que era um jornaleco crente, né? Chamava crente na época, hoje você chamaria de evangélico. E os caras iam com o jornaleco de porta em porta, né? Para fazer a pregação. E eu pegava e discutia. Ficava meia hora, 40 minutos, uma hora, discutindo com. Uma pena que está tendo essa assim, intercorrência, mas também ainda bem que mais para o final da entrevista aproveitamos bastante da sabedoria, da inteligência do professor Vanderlei. Está tendo aí esses probleminhas. O canal está muito contente com seus 1.000 inscritos, né? Atingimos essa marca. Já agradecer aqui a todos os donos de canal também, que ajudaram nisso, né? Sempre incentivam. E da mesma forma, eu digo para que se inscrevam no canal do Christian, no canal da Mari, né? Todos os canais que levam a cosmovisão ateísta, né?
a Aliança Ateísta do meu amigo Guilherme, né? Obrigado também, estamos mantendo essa parceria aqui. Espero que Eterno. deem o like. Você ouviu o que eu Não, falei? professor, porque caiu a É, é. internet. O que eu costumava dizer, eu discutia com todo mundo, moleque, né? O que eu A parte costumava do dizer é: jornalzinho, até essa discussão que o senhor eu fazia, não o pessoal preciso de passando hora. Deus para saber que eu sou eterno. Né? Repita, eu não ouvi, professor. Eu não preciso de Deus para saber que eu sou eterno. Sim. O que me torna eterno é o trabalho. Ah, eu chamo isso, professor, num poema meu, no Viagens ao Além-Túmulo, não no poema propriamente, mas na narrativa que eu fiz, que eu oralizei os poemas, que eu digo que assim, o máximo que a gente consegue é aquilo que eu chamo de eternidade relativa. E aí eu cito, por exemplo, Oscar Niemeyer, Platão, Sócrates, todas essas pessoas, e o senhor com toda essa história, com esse trabalho, as suas palestras, né, com tantos alunos, né, hoje doutores a partir também do seu trabalho. Isso é o que eu chamo de eternidade relativa, porque eu tenho absoluta certeza que o homem um dia vai se extinguir na face da Terra, porque ele produziu artefatos suficientes para isso e a gente está na iminência até nos dias atuais de vivenciarmos uma terceira guerra que a Einstein dizia que a quarta seria de pau e pedra, né? Se acontecer uma terceira. O cara que construiu essa estante aí atrás de você não morre nunca. O fantasma dele está aqui, está presente em nós e está participando disso aqui. Essa nossa conversa também é eterna. Amanhã alguém vai dizer, porra, mas que monte de besteira que o professor Vanderlei falou. Isso permanece durante toda a vida humana, assim como permaneceu a palavra de Sócrates, a Sim. palavra do marceneiro que construiu essa nossa cadeira, essa nossa escada, e daí por diante. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu tinha alunos, eu costumava dizer que essa sala aqui está cheia de fantasmas. Sim. Né? Tem o fantasma do eletricista que botou a lâmpada aqui. Tem o fantasma do marceneiro que fez a estante aqui. Tem o fantasma do vidraceiro que fez a mesa. Verdade, professor, que a gente costuma lembrar esses grandes nomes e esquece que essas pessoas, né, anônimas, é que constrói a história da humanidade, o trabalhador, cada trabalhador, né? Isso é verdade, foi muito bom o senhor ter lembrado. Grandes filósofos, tal e qual o poeta Marcos Cavalcanti, também, né? Não é apenas o trabalho intelectual, mas é também o trabalho, o suor Eu vou cotidiano. declamar um poema para o senhor. Oi? Se desta vida me despedir sem ver meus poemas publicados, na minha decomposição vou exigir que um verme louco, esfomeado, deixe essa insípida refeição e vá degustar as minhas poesias. Pois não é neste caixão que está o manjar de iguarias deste ser putrefacto, imundo, que aprendeu que só a arte é o que se salva deste mundo. E para que não se diga por aí a posteriori qualquer coisa vã a despeito delas, não perca tempo, amado verme, as devore. Muito bonito, Marcos. Eu estou doido para ler teu livro de poesia. Muito obrigado, professor. Eu tenho, no nosso canal aqui, a gente tem debatido um assunto que é muito caro, eu acho que é importante, e eu gostaria muito de ter a sua opinião a respeito disso. O senhor acha que no Brasil a gente vai ter um dia o direito à eutanásia, por exemplo, e se o senhor é a favor ou contra o direito à eutanásia? Não tem uma perguntinha mais simples, não? Essa é uma pergunta de fato muito difícil. Eu particularmente, mas eu não tenho isso fundamentado. Eu particularmente sou totalmente a favor da eutanásia, Sim, eu assim também. como sou totalmente a favor do aborto. Sim. Né? Eu já falei isso aqui, mas eu escrevi um texto ontem, antes de ontem, sobre a questão do aborto. Falei isso aqui não, né?
Falou, sim, mencionou. Falei, né? Então, é, bom, o aborto sempre foi livre no Brasil, né? Só que é caro e é pago, né? É, então, não venha com conversa mole dizer que vai proibir, que, né? No Brasil, Outra coisa são as drogas, né? Eu é, sou totalmente a favor da liberação de todas as drogas que existem e que forem inventadas. nesse sentido, o Porque, senhor é simplesmente, vamos dizer, liberal do que o próprio Uruguai, né? Porque o Uruguai e outros países em que, Holanda, por exemplo, não há uma liberação irrestrita de qualquer tipo de droga, né? O Uruguai, ele é descriminalizou. praticamente maconha, né? Exatamente, porque tem drogas muito pesadas, né? Agora, eu penso assim, eu acho que o homem tem o direito de escolher o que quer consumir. E Conquanto, tem uma outra coisa que eu digo sempre: você não vai conseguir impedir sim, que o homem faça mal para si mesmo. pronto. É isso que eu queria dizer. Não chego a tal ponto, não acho que a droga pode ser é, muito perigosa e é muito perigosa para muita gente, para alguns não. Né? O meu, eu não tenho problema que cada um, se houvesse uma liberação, cada um a utilizar-se, sabendo que pode Você fazer o mal a sabe, si. África, O que não sabe? pode fazer é mal ao outro, em hipótese alguma. Eu até É, faço uma analogia, é como assim, no Brasil você não pode abusar do som, né, a tantos decibéis, você não pode abusar disso. Agora, se o indivíduo ele fizer no seu ambiente, na sua casa, um quarto hermeticamente fechado e quiser botar o seu som no último volume, para mim tá beleza. Conquanto ele o, não incomode o vizinho. sabe a fita cassete? Lembra da fita cassete? Lembro, Você lembro. é Vi mais muito. novo, mas ainda Vi lembra. muito, professor. Assisti Pois muito é, filme você de videocassete. faz chá daquilo dá barato, é alucinógeno. É, Você pega a pilha, abre a pilha, tem um líquidozinho dentro da pilha que dá sim. barata. Meu caro, você pode proibir que o pessoal vai inventar outra. Não há limite para isso, né? Tem uma flor que eu nunca lembro o nome, que deixa o cara maluco. E não tem proibição para flor. Como é que vai proibir de plantar a flor? Esse é um problema muito sério, né? Que realmente assim merece a opinião de especialistas, como o senhor é um especialista da área da psicologia, porque a droga ou qualquer outra substância, ou o próprio álcool, né, altera o estado de consciência do indivíduo, provocando E muitas o, e o, e mortes. o, e o ser humano tem direito de Sim, alterar o estado de sim, consciência. por isso que falávamos sobre a eutanásia, eu acho que é até interessante voltar a esse tema, porque assim, eu não vejo ninguém debater esse tema no Brasil, professor. E recentemente eu trouxe para o meu canal uma discussão de uma peruana, a Ana Estrada. Inclusive, ela era ateia e por 4 anos ela tinha aquela doença ameotrófica que é degenerativa, não estou dizendo aqui o nome completo da doença, mas o senhor sabe qual é. Mas ela tem essa doença que era degenerativa e ela lutava e conseguiu. O país nem tem uma legislação, o Peru nem tem uma legislação para a eutanásia, mas ela conseguiu na luta dela, no ativismo dela, e isso a notabilizou, isso a tornou imortal dentro do meu conceito de imortalidade. E ela conseguiu que a corte peruana desse a ela esse direito, né? E certamente isso vai virar sua jurisprudência e vai ser posteriormente deve tornar-se lei. Mas aqui no Brasil essa discussão ela inexiste, professor. O que eu acho um absurdo. Um médico que já falou sobre esse assunto, que é o Dr. Drauzio Varela, né? Que tem notabilidade e tudo. Eu gostaria muito que ele fizesse disso uma bandeira mais forte, que outros médicos ateístas de renome também pudessem entrar nessa luta, porque eu creio que é um direito, assim como o homem tem o direito de consumir aquilo que ele queira consumir,
não é? Conquanto não faça mal a ninguém, penso eu que ele também tem que ter o direito a não mais querer viver, dado determinada circunstância em que ele esteja padecendo, sofrendo e não achando mais interessante a vida. É o seu Só pensamento. uma parte, o Maurílio dos Anjos falou da flor. Ele sabe o nome, é a trombeta dos anjos. Ah, aqui também mencionou a Ele esclerose já lateral experimentou. amiotrófica. Muito É, obrigado também eu aí, conheço Maurício. gente que já experimentou e sempre foi horrível. Mas o pessoal experimenta, tal. Tem gente que se atira em arame farpado por causa dela, daí por diante. Mas escuta uma coisa, eu tô reivindicando a entrada no teu grupo. Olha, professor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sabendo que o senhor ainda leciona em Brasília ou não? Não parou definitivamente? Oi? O Não, senhor eu ainda estou leciona? aposentado. Está aposentado. Eu, às vezes em quando, dou aula, conferência, como que eu estou fazendo aqui, né? E, fundamentalmente, trabalho hoje com pesquisa. Professor, nós temos um grupo. Eu chego a me arrepiar aqui do senhor falar isso e me dá um grande estímulo e assim contar com a presença do senhor em grupos nossos seria assim maravilhoso. Nós temos um grupo atualmente, nós formamos um grupo de WhatsApp que é intitulado Movimento Ateísta e Agnóstico Brasileiro. Nós estamos tentando é, criar uma associação de âmbito nacional em que ateus e agnósticos possam se associar para que a gente possa ter voz, entende, professor? Lutar contra a ateofobia, por exemplo, lutar pela laicidade, o Estado laico brasileiro. Nós somos um grupo hoje de WhatsApp de 30 membros. A gente ainda nós não criamos, já fizemos o estatuto está pronto, já fizemos leitura, mas a gente quer dar cada passo de maneira muito séria, muito segura, não é? Para não darmos para trás, ou não darmos com os burros na água. Né? Nós já tivemos uma entidade que foi a ATEA, que teve um grande papel na difusão do ateísmo no Brasil, a partir do Souto Maior. Naquela época, o ateísmo era chamado para mesas redondas na televisão para debater o tema, e hoje a gente está completamente órfão disso, entende, professor? E um nome como o senhor, dentro desse movimento, como ajudando com a sua inteligência, abrindo portas, porque veja, nós estamos tentando realizar o primeiro congresso brasileiro de ateísmo e laicidade. Temos um grupo formado, temos batalhado, mas onde é que a gente está batendo na trave? Um auditório, um auditório nesse país que a gente não consegue ter. Existe uma associação em Brasília, não sei se o senhor conhece, professor Vanderlei, que foi criado pela historiadora Glorinha Silva, a APCE, a Associação de Ateus do Planalto Central. Né? Ela está nesse nosso movimento, ela está tentando conseguir alguma coisa, mas é sempre muito difícil. Tentamos isso em São Paulo, através até de um deputado que poderia nos abrir um dos auditórios da Assembleia Legislativa de São Paulo, e nós pensamos inicialmente em realizar em São Paulo, dado que você tem ali São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo muito próximo, e um grande número de ateus nessas capitais, né? Nós pensamos em realizar lá, só que os auditórios caríssimos. E aí somos todos voluntários, sabe, professor? Então nós não temos recursos para alugar um auditório que custa para 2 dias de evento 10 mil, 15 mil reais, a gente não tem, né? Então, assim, estamos nessa batalha, não vamos desistir disso, não vamos desistir disso. E se contarmos com o senhor, que certamente tem amigos na universidade, de repente alguém que possa abrir um canal, né? Seria espetacular. Aceite a minha inscrição, Ô, por professor, favor. maravilha. E no que eu puder ajudar para esse movimento, inclusive eu tenho uma série de reflexões sobre religião e Deus, né, que um dia eu posso Puxa falar vida. em alguma live ou alguma coisa Pois, assim. professor, a propósito, a gente gostaria muito de que. Tem um outro rapaz, o Pedro Ivo, que está batalhando alguma coisa aí em Brasília também, porque o grupo decidiu o seguinte: dada a dificuldade de encontrar em São Paulo, a gente decidiu assim, que do grupo nós temos gente do Rio Grande do Sul, temos gente de Brasília, temos gente da Paraíba, do Rio Grande do Norte,
de alguns estados. É um grupo de umas 12 pessoas aproximadamente, do Acre. E quem conseguir primeiro um auditório vai viabilizar nessa capital a realização desse evento. E gostaria, nesse evento nós vamos ter, além das palestras, nós vamos ter inclusive lançamentos de livros. A nossa pretensão é que ele seja um evento de instrução, né, com debate de conteúdo e também cultural, né, tem um lado até turístico também. Né, então Brasília viria muito a calhar, seria muito bom se a gente conseguisse realizar em Brasília, até porque O também... problema é arrumar dinheiro para isso, mas eu vou tentar. Ô, professor, não, olha, só em tê-lo como um possível conferencista, apresentar seu livro e desenvolver uma palestra na linha do seu livro sobre o fascismo e nesse paralelismo que o senhor desenvolveu tão bem aqui, seria para a gente fantástico, né? Eu saio muito entusiasmado, professor Vanderlei, e muito grato, né, pela sua disposição de ajudar esse movimento nascente, que é um movimento de reestruturação, de tentativa de reestruturação, no momento bom que vive o país. Porque imagine se a gente tivesse sob outro governo. Né? O senhor sabe que governo seria péssimo. E a gente está... Perdão, desculpem, amigos. Veio. A gente está sobre um governo que é democrático, então que tem que valorizar a laicidade do Estado brasileiro. E essa é uma de nossas bandeiras. E eles não enxergam, professor Vanderlei, que a maior parte dos ateus tem um viés político de esquerda, no máximo. Claro, também tem uns poucos de direita, mas sua grande maioria é de esquerda, então era muito necessário organizar o movimento até para favorecer o espectro político da esquerda. E somos muitos no país, não somos poucos, não, nós não somos uma cifra desprezável. Os dados do IBGE ainda vão sair, mas não somos uma cifra desprezável. E parece que a esquerda esquece isso. Você imagina, professor, quanta gente na esquerda, deputados, por exemplo, do PT ou do PSOL, tem em Brasília que poderíamos nos conseguir um auditório em Brasília? São dezenas de auditórios em Brasília, né? Então, e a gente com toda essa dificuldade, porque a gente não tem essa força política, não está organizado para eles nos enxergarem como força política, como força de argumentação, como comunicadores. E hoje tem muitos canais dedicados ao ateísmo também. Então, de modo que eu fico muito satisfeito, agradecido. Muito obrigado, professor, por essa participação. Obrigado eu. Obrigado eu. Foi uma chance de colocar algumas coisas do meu livro. O meu livro está na Amazon e está naquela outra editora que chama o Iclas, se não me Certo, eu engano. vou deixar os dois links, tanto da Amazon, depois eu vou copiar, colocar o link das duas aqui no nosso canal, para quem vai ver essa live posteriormente. É um livro que vale muito a pena, estou curiosíssimo para ver. Vou tentar, professor, se o senhor, claro, quiser, né, articular junto a canais mais fortes, com visibilidade maior, né, tentar uma entrevista, se o apresentador desses canais também, né, assim entender e o senhor entender, farei essa ponte com o maior prazer. Né? Muito obrigado mais uma vez. Quero Só um agradecer. detalhe, me põe em contato com o pessoal ateísta de Brasília. Vou fazer Eu isso. eu não tenho Pronto, contato. eu vou pedir que a sua assessora, a Ana, me passe o seu WhatsApp para que eu possa fazer essa comunicação direta com o senhor e intermediar isso. Com todo gosto. É, Ela vai ficar o, muito feliz com essa adesão, professor. o, Enormemente. o meu e-mail é muito fácil, é codo@uol.com.br. Certo, mas o nosso contato por WhatsApp vai ser mais dinâmico, vai Vai ser ser mais mais fácil. direto, é. Isso, exato. Muito obrigado. Eu deixo o senhor com o Valeu, seu. meu chefe. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. E eu fico muito orgulhoso de poder de contribuir para uma organização ateísta no Brasil. Eu Obrigado. sempre quis isso. Muito Muito obrigado. obrigado. A todos que acompanharam a nossa live, muito obrigado. Propaguem essa live, deixem lá o seu like, distribua nas suas redes sociais, porque ela foi de uma riqueza muito grande, de conteudística muito grande. Eu saio quase que emocionado, viu, dessa live aqui com o Eu professor também estou.
Quero ter o prazer de dar um abraço um dia pessoalmente. Quem sabe não será Eu em também Brasília. estou, e um dia a gente vai se achar pessoalmente. Tá bom, um grande abraço, Valeu, tchau a Marcos. todos, até a próxima. Até.